Olá, meus irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, que possamos, unidos num só pensamento, refletir sobre a mensagem da noite, fazendo as considerações que são necessárias para a nossa compreensão, para a nossa vivência, para a nossa prática, porque a mensagem de hoje, meus queridos irmãos, ela vai falar sobre algo que a gente deseja muito, mas que eu acho que a gente não consegue atingir isso não. Eu vou falar sobre a paz. O título é Em Paz. Meus irmãos, como que é complexa a nossa busca da paz? A gente vive dias muito intensos, de muitos conflitos. E a história da humanidade é marcada, né, por esses tempos, por essas circunstâncias emocionais, políticas, sociais. É certo que no momento de transição planetária, a gente vê a Terra passando por momentos bem conflituosos. Mas nenhum desses momentos está fora da vontade de Deus, daquilo que esteja previsto para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, a necessidade que nós temos de experimentar certas situações para amadurecermos, para encontrar a nós próprios, para buscar dentro do nosso coração os valores morais ainda adormecidos, que precisam falar mais alto sobre as nossas imperfeições. E não é fácil, ninguém diz que passar por isso é fácil, que viver essas transformações são fáceis, porque não são. O nível de dificuldade que a gente vê na aquisição de certos valores morais, isso está muito ligado à nossa evolução espiritual. Espíritos encarnados na Terra como somos, ainda lutamos e lidamos muito com as nossas imperfeições, com hábitos ruins adquiridos de longas datas. E mudança de hábito é algo muito complexo, mas mudar hábito é algo que tem que nascer primeiro no pensamento, né? A inconformação que primeiro precisa nascer dentro de nós com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar. E às vezes a gente se pega com certas ideias, com certos pensamentos num campo de ação tão verdadeiro, né? Tão como se fosse uma verdade tão absoluta, e há um consentimento da nossa parte, às vezes com aquela forma de pensar, que não é a mais adequada, que não é a mais acertada, mas há um consentimento. Então, o consentimento existe porque a gente ainda não despertou para o real sentido da nossa existência, e porque ainda aprendizados outros precisam se consolidar no nosso coração, no nosso entendimento, para a gente poder atingir certo nível de compreensão das coisas. Então, é caminhada longa, sabe, meus irmãos? É caminhada longa. O fato é que nós, eu digo nós em sociedade, né? Vivemos momentos de muito estresse. Grande ansiedade toma conta de todos, uma ansiedade desmedida, uma inconformação com a vida, um desassossego com as coisas, porque parece que nada está caminhando direito, a gente fica esgotado com certas coisas que nos acontecem,
as lutas que a gente trava, às vezes com uma doença, com a perda de alguém, com o desemprego, com a fome, com as questões sociais, né, que envolvem aí uma humanidade, com a violência, com a ausência de oportunidades de crescimento, de educação, de saúde, esse pacote todo, né, de coisas que envolve o nosso cotidiano, que faz com que a gente fique sempre à espreita de um perigo, sempre achando que as coisas não vão dar certo, com medo de tudo, criando processos muito limitantes que dificultam, né, as nossas ações. Mas esse estado de coisas, né, essa situação toda que a gente vivencia, ela faz parte de um comportamento que a gente adota no nosso cotidiano e que faz com que a gente não consiga perceber a paz que ainda consegue se instalar no nosso coração. A gente se deixa levar pelo pensamento coletivo, a gente se deixa levar pelas aflições coletivas, a gente se deixa cumprir comportamentos coletivos. Como que sonâmbulos ao toque de uma ordem, de um sinal, a gente reage dessa ou daquela forma. A mensagem de hoje ela tem pra gente o papel de nos despertar desse estado sonambúlico, de fazer com que acordemos para as situações que estamos gerando para nós próprios nesse contexto de vida, dos quais a gente pontua sendo o momento atual um favorecedor desse tipo de sentimento, de reação, de angústia, de aflição. E Joana vai tocar nisso nessa lição. Ela vai tocar nisso de um modo muito, muito bonito, porque ela nos acorda de que nós não estamos aqui encarnados por acaso nesse período, mas que é nosso dever trabalhar em favor de nós próprios, frente aos estímulos inquietantes da sociedade em geral. É necessário acordar e trabalhar em nosso benefício. Então é muito linda essa lição de hoje. E Joana, eu não sei se eu falei o título, vou repetir, o título é Em Paz, da lição 51 do livro Espírito e Vida. E ela começa pegando em Gênesis, no capítulo 2, item 34, a seguinte citação: desimpedida a visão espiritual das belidas que a obscureciam, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Esse capítulo da Gênesis, ele fala sobre Deus. E nesse item, a obra nos coloca que Deus, ele não é visível para nós, mas que nós reconhecemos Deus em tudo que faz, porque Deus está em toda parte. E para explicar essa visão nossa que não percebe Deus, né, e essa luz divina, esse parágrafo vai falar sobre isso, dando o exemplo de que, à medida que a gente avança
moralmente, espiritualmente, a gente vai tendo uma noção mais assertiva da divindade. A gente vai conseguindo reconhecer e perceber Deus na sua existência, né, nos seus atributos. E para a gente poder entender isso, meus irmãos, talvez fosse fácil para a gente compreender que se a gente estivesse, por exemplo, no pé de uma montanha, ao início de uma escalada, nós veríamos apenas aquele conjunto de terras compactas, né, de muralhas do qual a gente quer escalar. E à medida que a gente avança nessa escalada, o nosso campo de visão ele vai tomando uma proporção muito maior. Então a gente pode estar, por exemplo, a 1/3 da altura dessa montanha e parar por um instante e querer enxergar o que está à nossa volta, e a gente ainda vai ter essa montanha à nossa frente, nos impedindo uma visão total do que está à nossa volta. Entretanto, há uma parte que fica sob nossas costas, né, que a gente consegue perceber. À medida que a gente avança, pontos e detalhes vão se desenhando para nós. E a cada etapa dessa subida, um novo ângulo de visão se amplia. Mas a gente só vai ter total ideia dessa visão quando nós atingirmos o topo dessa montanha. Porque aí a nossa visão vai ser de 360 graus. A gente vai poder olhar para todos os lados e perceber, né, até em longevidade, né, de uma distância grande também, essa noção mesmo de tempo e de espaço fica tão pequeno aos nossos olhos pela beleza que a gente pode vislumbrar. Conceitos modificam, ideias se renovam, né? Sentimentos positivos crescem, dores ficam adormecidas. E nessa parte da Gênese, os Espíritos vêm colocando que a gente, à medida em que o Espírito avança, ele vai tendo uma percepção maior. E isso que ele fala aqui dessa visão ofuscada, ele usa até, por exemplo, o exemplo que a gente tem de quando a gente começa a fazer aquelas bolinhas claras na vista que vai impedindo a gente de enxergar, né? Vamos pensar em uma catarata, seria mais ou menos isso. E para que a gente possa enxergar com clareza, perceber, a gente precisa se libertar desse obstáculo. Ela traz isso numa lição que ela vai falar de paz. Ora, então a gente pensa assim, puxa, a paz então pode estar próxima de nós, né? Em todo lugar, e a gente não está sentindo, porque estamos com a nossa visão espiritual ofuscada por algum impedimento, algum obstáculo, né, que não nos deixa perceber isso. E aí ela vem no início da lição falando para nós que a gente às vezes faz um conceito errado das coisas, que ela vem refletir sobre a nossa forma de pensar diante do cotidiano. Aí ela vai falar do cotidiano aqui. Aí ela começa assim, porque a gente se depara com a dissipação e o vício em todos os cantos do caminho, a gente conclui então que a Terra é um lugar onde só tem crime e aonde a violência se agasalha. Olha essa visão que ela está colocando para nós. E isso é muito reforçado atualmente pelas mídias sociais. A gente não consegue ver nenhuma ação do bem que aconteça. A gente não vê isso. A gente não percebe isso. A gente percebe muito, meus irmãos, a violência, que é o que mais é mostrado, né?
do fulano que matou, da emboscada, da morte, né? De que tal lugar a gente é comandado pelo tráfico. E aí a gente, né, fica voltando nessa estrutura. E aí a gente pensa assim, nossa, mas eu tô então num lugar, né? A Terra é uma morada de violência, de males contínuos, né? Aí você pode estar me ouvindo e falar assim, ué, mas não é? Você pode estar assim, né? Assim, o que eu tô falando? Ué, Kátia, mas não é? Nós não estamos realmente nisso aí? A Terra não tá desse jeito aí mesmo? Né? Você pode falar assim, você tem tranquilidade de sair? A gente pode pensar nisso. Vamos então ver o que ela fala aqui para nós? Aí ela diz assim, ó, porque a enfermidade seja uma constante na caminhada humana, não creias que a Terra seja um hospital de infelizes. Olha o que ela tá, né? Então a gente tem um espírito como Joana de Ângeles que tá fazendo a gente pensar nisso. Né? Aí vamos voltar lá. Sim, tem muita violência, tem muita morte, mas tem isso em todo lugar. Isso acontece a todo tempo com todo mundo, né? É preciso pensar nisso. A enfermidade, né? A enfermidade, né? As pessoas estão doentes, mas isso é com todos o tempo todo. Vamos pensar nisso, né? Existem coisas boas acontecendo, existem pessoas se curando de doenças difíceis, existem pessoas se livrando de um mal iminente. Veja bem, se a gente não tem que pensar sobre isso. Ela coloca assim, ó, porque a solidão te ofereça agasalho vigoroso, não permitas o aniquilamento do instinto gregário que a todos impele para a vida em comunidade. Porque aí essa coisa muito assim mesmo, mas eu não tenho ninguém, ninguém gosta de mim, ninguém quer ser meu amigo, eu não tenho amor, eu não tenho nada, então eu me afasto. Então é melhor eu ficar trancado dentro de casa. Eu não quero conversar, não quero ver, por mais que as pessoas tentem se aproximar, eu fecho o meu mundo aqui no dou espaço. Então olha o que ela tá falando assim, olha, a doença te visita, não acha que ela visita a todos. A violência chega até você, não pensa que ela chega para todos. A solidão bate a tua porta, não pensa que ela tá para todos. Olha como é que ela tá colocando isso, porque ela vem abrindo pra gente um leque de observações. Ao mesmo tempo, nos fazendo pensar. Então, qual a minha conduta diante da enfermidade? Qual a minha conduta diante da solidão? Qual a minha conduta diante da violência? Né? Que reflexões eu tenho que fazer? Porque isso, meus irmãos, é importante. Porque isso é campo mental. E nós podemos ajudar o nosso planeta pensando positivamente, buscando pensamentos melhores, mais condizentes com a mensagem de fé e de esperança, que Jesus é portador, que a doutrina espírita, por seus princípios, também nos convida a refletir, não é? Ela continua, olha, porque a loucura faz caça ao prazer, não justifique a delinquência pessoal. Porque dourados tetos acobertam a intrusícia e o crime, como se a vitória do poder fosse áulico dos desonestos, não os invejes. Revoltado ante as duras penas que expunges. Olha os pontos que ela toca, né? Olha que interessante quando ela fala da loucura que faz caça ao prazer, dessa coisa da humanidade, da busca do que é sensação, do que é emoção e que tudo vai por conta disso e há relatos, comportamentos que denotam uma ausência de moralidade, né? E eu não estou falando da moralidade
castradora, nada desse tipo. Eu estou falando de um comportamento ético, correto, digno, de um ser humano que não quer viver vítima dos olhares, dos desejos, dos assédios dos outros, né? Então, ter um comportamento de quem se movimenta no mundo sem querer colher disso tudo energias tão pesadas, né? Que nascem desse comportamento vicioso. Ela fala aqui sobre o fato que a gente vê às vezes da pessoa que pela má conduta, pelo mau comportamento, parece que tá tudo muito bem, tudo muito certo, né? Então você vê ali a pessoa com uma conduta errada e as coisas do ponto de vista material parece que tá tudo bem. Então a gente pensa assim, nossa, começa a refletir sobre, nossa, mas aqui agir dignamente é ser o bobo, né? Agir correto é o esperto, agir incorreto é o esperto. Não são conceitos da sociedade? São conceitos da sociedade, são sim, são demais. Mas o que ela faz aqui é nos levar a pensar, mas deve ser esse o pensamento do cristão, né? É assim que a gente tem que se comportar, pensar sobre isso. Olha como é que ela vem de modo muito sutil, né, abordando tais temas. Aí ela vira e fala assim, há muitos cristãos e espíritas que, embora as lides doutrinárias a que se ligam perseguem os lauréis do engano com infatigável destemor. Olha o que ela está colocando. Por quê? Porque não importa aqui a fé que a gente busque, né? Se a gente busca a Jesus, seja lá onde a gente esteja, em que lugar a gente esteja buscando o Mestre, né? O nosso comportamento deveria ser sempre da verdade, a despertar os nossos corações. Só que ela diz que a gente, às vezes, mesmo tendo todo esse cabedal de conhecimento, a gente ainda quer viver e busca essa coisa utópica, falsa, da vida social que corrompe, quando não vivida de modo digno, com as aquisições morais. Porque viver em sociedade é uma necessidade nossa. Nós somos espíritos imortais, criados por Deus, e somos espíritos a viver em sociedade. Compartilhar as nossas vivências, nossas ideias, é assim que a gente cresce, é no compartilhamento. E a gente pode ter atitudes muito colaboradoras com a sociedade, muito digna. E a fé religiosa deveria nos propiciar isso, deveria nos dar base, estrutura para isso. Como um valor moral do qual a gente não conseguisse agir de modo contrário. Porém, ela diz aqui pra gente que não, que a gente ainda se comporta de modo muito distante da verdadeira conduta do cristão, ou seja, daquilo que Jesus nos ensinou. Então a gente ainda fica num jogo de interesses, a gente ainda fica às vezes desejando o mal do outro, a gente ainda quer que a vida seja cruel para alguns para que ele aprenda, coisas desse tipo, né? A gente vive o amargor, às vezes, de um sentimento de inveja, de ódio, de raiva. Enfim, é um conjunto de coisas, né? Interessante a gente ver esse relato da Joana no início da página, porque ela vem colocando pra gente o cotidiano. Agora pensa isso, pensa nesse cenário que ela tá desenhando para nós e vamos tentar colocar a paz dentro disso. É impossível a gente vivendo isso aqui, compartilhando desse comportamento, desse modo de pensar,
dessa forma de agir e querer paz. E olha que é interessante ela fazer isso, porque ela tá querendo, até agora ela não falou nada assim da paz em si, né? No início ela não tocou nisso, mas ela tá dizendo pra gente assim, olha a vida, olha as escolhas, olha o comportamento, olha por onde anda a humanidade, olha por onde anda o seu comportamento, olha por onde andam suas escolhas, seu modo de pensar, e tenta tirar daí paz. Tá ficando difícil, não tá? Tá ficando difícil. Aí ela dizem, olha, esses cristãos dizem acreditar na imortalidade do espírito, mas agem às tontas, às cegas. Aí a gente, como se a vida parasse ali na hora da morte. Então a gente quer aproveitar de tudo, quer gozar de todos os interesses, de todas as vitórias, de todas as alegrias que a vida pode nos proporcionar. Não importa o preço que nos cobre isso. Aí ela tá falando, uma vida é escolhas, né? Ainda tá no campo das escolhas, mas a gente faz escolhas equivocadas. Ela diz assim, olha, informam acatar as diretrizes evangélicas. Que a gente fala, né? Eu sou cristão, vou frequentar a igreja, vou frequentar o centro, vou frequentar o templo religioso, né? Faço parte do grupo X, Y, Z, enfim. No entanto, olha o que ela fala, informam acatar a diretriz evangélica. No entanto, vivem distanciados dos mínimos postulados da honestidade e do equilíbrio. E é preciso pensar por quê? Porque a gente às vezes age, meus irmãos, de modo desonesto, de modo invigilante, porque não para pensar, porque não para refletir. Por quê? Se pensássemos direito, refletíssemos direito, talvez não tomássemos tal atitude, não falaríamos tal coisa, né? E assim vai. Afirmam a excelência da fé a que se irmanam, né? Afirmam, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, né? E assim vai. Todavia, conduzem as atitudes em sentido oposto aos roteiros que pretendem testemunhar. Olha que coisa interessante isso, né? Vocês sabem que para quem leu o livro Paulo e Estevão, a gente acompanha a característica do comportamento de Paulo, o apóstolo, da sua forma de pensar. Da sua forma de pensar. O que caracterizava o comportamento dele? A perseguição aos cristãos, a forma firme, austera, de cunho verbal, com que ele se pronunciava, que causava temor, né? Paulo chegava, as pessoas temiam. E não era só os cristãos, não. Mesmo na sua prática de divulgação, de doutor da lei do Velho Testamento, né? Paulo, ele, quando chegava para falar, sua forma eloquente, seu jeito, sua postura, causava tanto impacto, né, que as pessoas não ousavam sequer questioná-lo. Enfim, foi criado dentro dessa estrutura e era um homem de valor.
seguidor dos preceitos do Velho Testamento. Era um homem digno segundo a sua formação, né, a sua conduta de doutor da lei. Mas, veja bem, esse mesmo homem, quando na estrada de Damasco, e que Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus, tomado de imensa luz, de uma luz tão forte, tão intensa, que Paulo, né, até então Saulo, não conseguiu visualizar, enxergar, ficou cego. Mas uma coisa esse homem percebeu ali naquele momento, de forma tão intensa. E olha que precisou que fosse assim, né? Porque ele não conseguia ouvir, não conseguia demover-se do seu comportamento anterior, mas ali, naquele momento, com tudo aquilo que aconteceu, não restou dúvida para ele de perceber que ele, durante todo aquele tempo, estava errado, que Jesus era realmente o Filho de Deus, enviado por Deus até nós. E essa certeza que nasce ali de Paulo, naquele momento, não deixou com que ele entendesse com clareza, com maturidade, que para seguir aquele homem, para seguir Jesus, aquele espírito de luz que se aparecia ali, se mostrava ali para ele, este homem velho, o Saulo, ia ter que morrer. Nada do que ele havia empreendido, os esforços, o seu jeito de pensar, os seus gostos, interesses, nada disso mais serviria para acompanhar e seguir Jesus. Ele sabia que dali para frente teria que nascer um novo homem. O aprendizado estava começando ali, de modo muito intenso, de modo muito forte. Essa certeza, sabe, meus irmãos, de que a vida, ela nos convida a reflexões sobre a nossa forma de pensar, sobre a nossa forma de agir, sobre aquilo que a gente espera da vida, aquilo que a gente deseja para a nossa existência. E a gente às vezes pode estar indo por um campo de comportamento muito equivocado, muito errado, desatento. Então é preciso pensar com clareza a fé que professamos e dentro dessa fé o testemunho que devemos dar, porque, meus irmãos, a paz é companheira dos corações livres do peso dos vícios, da incompreensão, da intolerância, da insatisfação, da revolta. Mas o nascer dessa paz dentro de nós tem que ser assim como Jesus nasceu para Paulo, de modo a não deixar dúvidas de que, se é esse o caminho a ser seguido e se é isso que buscamos, é preciso modificar, é preciso retomar conceitos, valores, ideias, para deixar que Jesus nos guie
nas palavras amorosas, fortalecidas, da verdadeira intenção nossa de transformação. Então é muito bonito a gente pensar sobre isso, sabe, meus irmãos? Porque a gente ainda vive aqui nessa nossa vida, né? Cada qual se sobrecarregando de sentimentos, de coisas pesadas, né? Nossa, mas a vida podia ser mais branda se a gente buscasse, podia ser de maior leveza se a gente quisesse menos e trabalhasse mais, se a gente pedisse menos e servisse mais. Joana continua assim. Apaga, ela fecha assim, apaga no mergulho da prece e da meditação as chamas da inquietude. Olha, gente, apaga no mergulho da prece e da meditação as chamas da inquietude e faze bastante silêncio no espírito aturdido. Sabe essa busca nossa, né? Da gente com Deus, esse nosso desejo de fazer o melhor, de nos encontrarmos, de pensar quem nós somos, o que a gente poderia melhorar, né? Se a gente está feliz com a gente mesmo, se a gente pode modificar. Examina em profundidade o que desejas realmente, como o pretendes e para quanto tempo quer isso, né? Porque a gente pode procrastinar, jogar isso para outras vidas, tudo bem. Mas hoje é tempo, porque hoje nós estamos aqui com as pessoas que fazem parte do nosso grupo de irmãos em evolução. Aí ela continua. Depois, busca a renovação na fé viva e avança pelos rumos difíceis, porque não será nada fácil, a gente sabe disso, né? Faz parte. Nada te empanará o brilho do entusiasmo, nenhuma sombra te perturbará. Os maus não te farão mal, os doentes não te contaminarão, os infelizes não te inquietarão. Brilhará a tua luz em toda parte, se te ligares a Jesus, o dínamo sublime, e estarás tranquilo, mesmo quando soe a hora do despertamento consciencial, com a chegada da morte, porquanto com Deus, em paz, sentirás em paz Deus contigo. Olha que coisa mais linda, gente. Então ela faz aqui um convite para a gente buscar Deus dentro do nosso coração, na oração, na reflexão das mensagens, daquilo que a gente precisa. E é Jesus conosco o tempo todo, Deus ao nosso lado. Meus irmãos, muita paz, muita luz nos seus corações. Eu desejo para todos nós muita paz. A gente quer, né? Vamos trabalhar por isso. Vamos tentar, pelo menos, não tirar a paz dos outros. Vamos ter uma atitude, pelo menos, digna de não tirar o sossego dos outros. Vamos viver de modo a não perturbar ninguém. Muita paz. Fiquem com Deus.